Agora o momento Koinonia com o pastor Paulo Ricardo. Sua dose semanal de comunhão. A paz do Senhor Jesus a todos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o momento Koinonia. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 26, tem vários detalhes aqui que nós vamos refletir. E você que está nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, entre em contato conosco. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez a pastora Carla Pinheiro, da Igreja Evangélica Cairóis, ali Maria Paula, aqui em Niterói. Pastora Carla, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigada, pastor Paulo Ricardo, é uma bênção, é um prazer. Eu gosto muito de estar aqui, sabe? Porque eu acho que é muito edificante. Eu estava até brincando contigo que eu gosto muito dos textos que o senhor escolhe. Certo. São sempre assim muito pontuais e bons para a gente conversar. É verdade, graças a Deus. Então, pastora Carla Pinheiro, da Igreja Evangélica Cairóis, aqui em Maria Paula, 1 Samuel, capítulo 26. Pastora Carla, o que a pastora quer nos trazer desse texto já no início? Então, esse texto aqui, ele trabalha algumas questões muito importantes que a gente deveria ficar atentos na questão, assim, eu devo me vingar? Eu devo me vingar por aquele que me persegue, aquela pessoa que está sempre me perseguindo? Isso. Que é isso que o texto vai falar, né? Que outra vez Davi poupa a vida de Saul. Isso. Olha que forte, né? Esse é o título do texto da minha Bíblia. Isso. Então, eu queria trazer essa reflexão, a vingança. Será que vale a pena se vingar daquela pessoa que está sempre nos perseguindo, nos atrapalhando, falando coisas pra gente, né? Ou mesmo querendo tirar algo de nós. Se a gente parar para pensar, nós vamos ler um texto aqui, algumas partes do texto, o próprio pastor Paulo Ricardo vai falar, é sobre a questão de que Davi vivia poupando a vida de Saul, que vivia perseguindo ele. Existiam muitas coisas aqui. Inclusive, para mim, uma das características de Saul, que perseguia, queria matar Davi, era inveja. Ciúme, né? Eu acho que é mais do que ciúme. Porque normalmente a gente fala que é ciúme. Ele tinha ciúme porque quando Davi venceu o gigante Golias, né? O povo, as mulheres começaram a falar, olha, Saul venceu milhares e Davi 10 mil. Então, quer dizer, houve assim, realmente um louvor, muitas coisas falando bem de Davi, louvando Davi por ele ser um guerreiro, um vencedor. Mas o que acontece é que, para mim, o Saul, ele não era só ciumento, pastor Paulo Ricardo, porque, para mim, ele era invejoso. Porque o ciumento, ele não... Normalmente, ele não tem a gravidade do invejoso. O invejoso, ele não quer para ele. Ele quer tirar de você aquilo. Saul queria matar Davi. O invejoso quer matar. O invejoso quer que você perca tudo. O invejoso quer que você não tenha nada, porque incomoda ele é você ter e você ser quem você é. Então, ele queria estar no teu lugar, mas ele não queria disputar ou ser mais um junto com você. Né? Não, ele queria tirar. O invejoso, ele quer tirar. O ciumento, não. O ciumento, ele fala assim, eu vou andar com ele, entendeu? Mas ele sempre parece que é sempre primeiro escalado pro time, eu só fico na reserva. O ciumento tem ciúme do que você vai pro primeiro time fazer o jogo, né? Por exemplo, time de futebol. Vamos supor que tenha na reserva os ciumentos. Por que ele tá ali e eu não tô? Entendeu? E se eu tivesse, eu faria melhor. Não é esse o discurso? Né, do ciumento. Se eu tivesse ali, né, no lugar do Neymar, no lugar de alguém, eu ia jogar melhor. Nós estamos na semana da Copa, né? Então tem tudo a ver. Mas o invejoso não. O invejoso fala assim, tomara que ele quebre a perna. Você está entendendo? Tomara que ele morra, ele infarte no meio do campo. É essa a diferença. Então eu vejo Davi, na verdade, eu vejo Saul
querendo isso com Davi, porque ele não queria que Davi saísse fora. Ele queria matar Davi. E se você vê pela Bíblia, ele deve ter tentado umas 10 vezes matar Davi. Só que ele não conseguiu, porque Deus era com Davi. O Senhor era com Davi. E Davi como é que fala? Saía das espadadas lá, né? Espadada não, das lanças de Saul. Todo tipo de perseguição. Acontecia esse tipo de coisa. Então, quer dizer, você imagina como é difícil, né? Porque o texto aqui vai falando, né? E interessante, pastor Paulo, e você que está nos ouvindo, né? Que Deus possa falar o teu coração enquanto você ouve, até participe, porque eu acho muito interessante as pessoas também participar, né? Colocar a opinião delas. Porque aqui, por exemplo, no texto, né, 1 Samuel 26, como sugeriu o pastor Paulo Ricardo, diz que vieram, verso 1, vieram os zifeus, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon? O que é isso? Eles estavam... ele estava traindo Davi, ele estava denunciando. Porque não é a primeira vez que ele faz, não, é a segunda. O povo traidor. Esse tal de zifeus aqui era um povo traidor, vivia traindo Davi. Já estava ele de novo denunciando, dedurando aonde Davi estava para poder Saul encontrar. Isso. Mas Deus vinha à frente, porque logo lá na frente diz que Davi se levantou do lugar porque ele escutou falar que vinha Saul, verso 3, ó. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, né? Defronte de Gesimon, junto ao caminho, porém, Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura. Não adianta o inimigo, não adianta o diabo, né? Não importa a pessoa que quer aprontar, armar ciladas. Se a gente tem Deus, ele dá um jeitinho de trazer alguém nos avisar. A gente precisa estar alerta. A gente só tem que saber com quem a gente anda, né? A gente não pode andar com todo mundo para conquistar tudo. A gente não pode ser amigo de todo mundo, que nem todo mundo é teu amigo. Tem gente que não é teu amigo. Tem gente, como dizia minha tia, fala assim, eu não sei se ele está rindo para mim ou ele está rindo de mim. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente vive num mundo onde as pessoas se aproximam da gente, quer conversar com a gente, quer fazer amizade. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tem uns que vão ser realmente amigos íntimos, e eu digo que amigos íntimos são pouquinhos, sabe? Talvez aí de 2, 3, 5, você pode dizer ser íntimo, que você pode contar a tua vida, abrir teu coração, pedir ajuda, sabe? E aquela pessoa não vai te desqualificar como pastor, como amigo, sabe? Como pessoa. Porque ele sabe a verdade, ele te conhece, ele não é uma pessoa pequena. Posso? Pode. Pastora Carla Pinheiro, aqui da Igreja Evangélica Cairóis e Maria Paula. Você que está nos acompanhando, entenda que quando você acerta, quando você tem destaque, pessoas vão estar do teu lado, mas outras não. Então, Davi, ele venceu Golias, Davi, ele tocava e Saul era liberto, Davi foi colocado por Saul à frente de homens e ele teve sucesso. Então, quando você tem destaque, aqui era o rei, era o líder, era o sogro de Davi. Então, Davi, era alguém que servia a Saul sem pecado, sem maldade. Mas é exatamente isso. É quando você se destaca, quando você acerta, é que muitas vezes as pessoas se incomodam. Então, não foi o pecado de Davi que trouxe perseguição de Saul para ele. Foi o acerto de Davi e a vida dele com Deus. Então, às vezes, você e eu, né, pastora Carla? Às vezes a gente pensa, não, se eu fizer tudo, se eu for obediente a Deus, se eu fizer as coisas certas, se eu me dedicar, se eu fizer as coisas certas, vai dar tudo certo. Deus estava forjando Davi. Então, ele fez as coisas certas e teve destaque. Quando ele teve destaque, Saul não engolia mais. Saul queria matá-lo a todo custo. A todo custo. Então, na nossa vida, a gente precisa pedir isso a Deus. Senhor, na hora que eu errar,
tem misericórdia de mim, que eu me quebrante para ser ajustado e consertado pelo teu Espírito Santo. E na hora que eu acertar, que eu também seja quebrantado e vigie, porque eu vou incomodar. O acerto incomoda. Porque quando você acerta, quando você faz a coisa e Deus te dá destaque, você incomoda a quem está com você, mas não está com você. Então, esse é o primeiro detalhe que a pastora Carla trouxe. Nós trouxemos da maneira da vingança, porque Davi não se vingou de Saul, mas nós precisamos entender isso. O destaque precisa ser acompanhado de vigilância, de atenção. O acerto precisa ser acompanhado de vigilância e de atenção. Porque você, quando acerta e quando tem destaque, mesmo sendo usado por Deus, você desperta incômodos. Você acaba incomodando. Pastora Carla Pinheiro, da Igreja Evangélica Cairós, aqui em Niterói. O que mais, pastora? Não, isso tudo aí que a gente está falando é tudo muito importante, né, para a gente refletir. Eu creio que você vê que nós falamos de vingança aqui, e a palavra de Deus diz, né, em Romanos 19, que a vingança pertence a Deus, porque nós somos tentados a nos vingar. E às vezes vingar é maltratar, é tratar a pessoa mal, é tratar o mal com o mal e não com o bem. Então, tudo isso a gente tem que ser trabalhado. Eu creio também que Davi, ele, como o senhor falou, ele estava sendo transformado, ele estava sendo trabalhado, porque ele levou aí uns 10 anos sofrendo muita perseguição, né? Até ele chegar a rei. Ele sabia que ele era rei, porém ele sabia também que ainda estava reinando o Saul. Mesmo que nós sabemos, quando a gente lê Samuel, que Deus já tinha já tinha tirado o espírito, né? Que era a aprovação de Saul, e colocou um espírito de perturbação. Então, ele devia ser um cara muito perturbado, opressivo. Infelizmente, às vezes a gente está cheio de pessoas muito opressivas, opressas perto de nós, e a gente, às vezes, não sabe discernir realmente. E, mesmo assim, a gente tem que tratar aquela pessoa bem. Até porque, olha o que acontece aqui. É verdade. Não, tem que tratar bem. Tem pessoas que estão opressas, não é possuídas pelo inimigo, endemoniadas, né? Mas opressas, assim, sendo influenciada por uma voz, sabe? Um pensamento, um sentimento. E aquilo pode trazer coisas muito ruins para o outro. E eu acho interessante que aqui no capítulo 26 também, no verso 8, que diz assim, então Abisai, então disse Abisai a Davi, que trabalhava, né, que estava no exército com Davi. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Porque ele estava ali e Davi poderia ter matado Saul. Saul estava nas mãos dele para isso. Mas ele aí fala assim, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança. É tipo assim, só faltou o Abisai falar assim, Davi, ele tentou com a lança te matar várias vezes, agora deixa eu matar ele. Porque eu vou poder... E olha, vai ser tão rápido que ele nem vai perceber. Porque diz assim, ó, com a lança ao chão, porque de um só golpe não será preciso segundo. Quer dizer, ele não vai precisar nem tocar, ele ia matar com a lança. Com a lança, com certeza de que uma vez só seria o suficiente. Olha com o ódio que ele tinha. A raiva. Porém, Davi responde para ele assim no verso 9. Ele responde assim, não, Abisai, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Isso aqui é muito forte, gente. A gente tem que entender que a mesma coisa que Davi entendeu, mesmo que Deus não estava mais com Saul, mas Saul ainda estava no cargo de rei. Ele ainda estava na autoridade de rei. Mesmo que Deus tenha permitido um espírito maligno perturbar ele continuava no cargo. Então, Davi falou, eu não posso tocar, ele é ungido de Deus, porque ele foi ungido. A unção não havia saído. A unção não sai o cargo. Ele tira do cargo. Então, você vê como Davi, ele
Ele era um cara que tinha entendimento, é um cara ali extremamente humilde, que foi muito humilde. Em muitos momentos a gente ouve falar que Davi era sanguíneo, eu imagino ele impulsivo, né? Fazendo as coisas através do impulso, da resposta imediata a uma situação horrível que ele deveria estar passando. Mas ele era um cara que parava. Eu estava lendo que antes um pouco a gente pode ler de Abigail, que Abigail freou Davi na fúria dele. Ele estava certo? Estava. O marido de Abigail, Nabal, não quis receber Davi, os homens dele, dar comida, dar um lugar para ele ficar. E ele sabia que Davi que protegia aquela cidade de Nabal, protegia aquilo tudo. Aquela região. Aquela região, mesmo se ele não quis. Quando ele soube que Nabal não quis, veio-lhe uma ira. E ele saiu, vamos matar, e não era matar só Nabal, não, vamos destruir todo mundo. Mas aí Abigail, na sabedoria dela, sai primeiro, pega lá um monte de coisas, um monte de comidas, um monte de presente, vai à frente, correndo, encontra com Davi no meio do caminho e diz, meu senhor, não faça isso, você será rei. É verdade. Trouxe a ele um entendimento, trouxe ali assim, fez ele parar para pensar, porque às vezes a gente, na impulsividade, a gente pode fazer algo que a gente não gostaria e que depois a gente vem até se arrepender. Mas se a gente tiver pessoas sensatas, pessoas corajosas, que temam mais a Deus e nos respeitem, ela vai falar, calma, Carla, não fala isso não. Calma, não vai dessa forma não, calma, porque isso vai piorar, isso não vai dar certo para você. Para você. Porque a notícia de Davi rei já era. Claro. Já estava. Então, as pessoas sabiam que Saul estava num momento difícil. Isso. Então, a notícia de Davi como rei já era algo conhecido. Isso que a senhora falou, pastora Carla, sobre a vingança, é o verso 10, que é 1 Samuel 26, 10. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Então, você que está nos acompanhando, é o que a pastora Carla Pinheiro disse, que a Bíblia afirma, a vingança é de Deus. Então, Davi, ele segurou Abisai e falou, não, senhor, não mata ele, não. Não deixou Abisai matar Saul, mesmo Saul estando dormindo ali, mas Davi não deixou Abisai matar Saul, e falou que Deus queria resolver isso. Ele iria ficar longe de Saul, ele estava fugindo de Saul, mas era Deus que iria resolver aquela situação. Então, às vezes, você está com um líder do trabalho, às vezes você está com um líder na própria vizinhança, parentela, ou na igreja, às vezes está com um líder, não fica perto não, faz o que Saul fez. Desculpa, faz o que Davi fez, saiu de perto de Saul, mas não faça nada contra. É Deus que vai resolver aquela situação. Pastora Carla Pinheiro, o que mais a senhora quer nos trazer? Não, eu só queria falar que é verdade. Eu acho que a gente tem que orar. Quando nós estamos debaixo de uma autoridade que não é muito boa, temos que orar. Porém, ora para que Deus possa transformar. E ora, se for do Senhor, para te levar para outro lugar. Mas saia na bênção. Entende? Saia na bênção de Deus. A gente vai pedir a bênção de alguém, de uma liderança, de um trabalho secular. O cara talvez seja muito autoritário, esteja fora, né, da consciência certa dele, ele pode nem te dar a bênção, mas você vai ter a bênção de Deus se você sair de forma correta. Eu, por exemplo, trabalhei numa escola que a diretora tinha essa postura e eu fui na Secretaria de Educação e pedi a transferência da escola. Pronto, é Falei isso. com ela, com a diretora, e fui pedir a transferência. Como é serviço público, se fosse serviço particular, eu tinha que ir para outra escola, né? Eu tinha que mudar de escola. Como é serviço público, eu mudei de escola, mas com transferência da mesma situação lá. Então, realmente, nós precisamos pedir para nós termos atitude como Davi teve. Não ficar perto, mas não se levantar contra.
É porque exatamente, a gente tem que ter muita sabedoria para a gente não fazer baseado na nossa própria justiça própria. Naquilo que fizeram conosco, a gente sempre quer se defender, a gente sempre acha que o outro está errado. Pode acontecer muitas vezes do outro estar errado e muitas vezes da gente estar errado. Então, tudo nós somos cristãos, nós temos que pedir a Deus essa sabedoria, essa paciência, sabe? Esse discernimento de entender o tempo e a hora, para que eu nem saia no tempo errado e nem na hora errada. Isso. Tudo tem que ter conselho, numa multidão de conselheiros, há sabedoria. Isso faz toda a diferença também, sabe? Mas se você está debaixo de uma opressão, debaixo de alguém que te maltrata, vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais. Tem que fazer, tem que sair, porque senão você adoece. Mas é como o senhor falou, o senhor estava numa escola e precisava dar transferência. Se fosse particular, você se demitia e ia para buscar outra escola. Eu me lembro que eu já fui estagiária do Banco do Brasil. Quando eu era mais jovem, eu não era crente. Ninguém conseguia sair daquele setor que eu estava. Era muito difícil trabalhar ali, muito. E era à noite, de madrugada. Eu trabalhava de madrugada, na época, com compensação de cheque. Lembra que antigamente tinha cheque? É verdade. A gente não é muito velho, não, sabe? Não. Mas a gente pegou cheque. Somos experientes. Somos experientes. Aí, eu estava lá e era muito difícil. O trabalho era muito difícil. As pessoas que eram nossos chefes eram muito difíceis de se lidar. De madrugada, então, você já cansada, jovem. E aí, um dia, eu não era crente, mas eu lembrei da minha mãe, liguei para ela e falei assim, mãe, ora para que eu saia, porque ninguém consegue sair desse lugar. Ninguém consegue transferência para de manhã ou para outro setor onde pudesse ter um fôlego, onde pudesse ficar legal. Eu era estagiária, eu não era funcionária, eu fui contratada. E aí eu ficava ali aflita, todo mundo, cara, você não vai conseguir, você não vai conseguir. No final, eu pedi a minha mãe para orar. Minha mãe orou. E orou mesmo, porque, tipo, uma semana depois, claro que quando eu pedi para orar, eu estava sempre pedindo para o setor tal do RH me transferir. Menino, não é que me transferiram? Fui para de manhã e ainda fui para um setor muito bom, onde a chefe era muito legal. Então, tem momentos que a gente vai perseverar. Tem momentos que a gente vai esperar o tempo de Deus. É a hora certa para fazer. Porque Deus vai te deslocar, Ele que vai te deslocar. Mas vai ter momentos que você vai ter que sair do lugar. Vai ter momento que você vai ter que tomar a decisão. E, para isso, nós precisamos realmente estar perto de pessoas que gostem da gente, que tenham respeito pela gente e que queiram dar bons conselhos. É orar, principalmente, e buscar no Senhor resposta. Porque o que Davi também, aqui nesse texto, 1 Samuel 26, que o senhor falou, do 10, ele também, eu acho também muito, muito bonito quando ele fala assim, verso 11... O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Sabe o que ele está falando? Eu sou homem de sangue. Como não foi proibido dele construir o templo, porque Deus não falou isso para ele, não, vai ser seu filho. Você não, tem muito sangue na mão. Então, ele sabia quem ele era. A gente precisa pedir a Deus, Senhor, eu sei que isso aqui pode sair de mim algo muito ruim, mas me ajuda, porque ele fala exatamente isso. Senhor, me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Isso. Se ele fala isso, é porque ele era capaz de fazer. É verdade. Mas ele se submeteu, porque ele era mais leal, ele era mais submisso a Deus e, principalmente, ele entendia de autoridade, porque ele sabia que Saul tinha autoridade sobre ele. Era Saul que estava no lugar. Então, não adianta, gente, bater boca com o chefe. Não adianta você ficar batendo boca achando que você sabe mais. Talvez você até saiba mais. Você sabe mais do que teu pastor? Você sabe mais do que a tua pastora, teu líder de departamento, seja o que for? Calma, não é desse jeito. Não é na briga, não é dessa forma. Vai orar. Porque você pode orar e Deus ali abrir a mente daquela pessoa e inclinar o coração para você e aquela pessoa passar a te ouvir, passar a te enxergar, passar a te escutar, e as coisas mudam. A gente não tem que brigar com as pessoas, porque Deus, ele valoriza a autoridade. E como Jesus ensinou, como a pastora Carla Pinheiro, da Igreja Evangélica Cairós, está nos falando, Jesus ensina isso. As adversidades vão acontecendo constantemente. Às vezes é uma adversidade de alguém que tem autoridade, como é o caso aqui de Saul, que era rei, tinha autoridade. E Davi precisou, com temor a Deus,
e lidando com aquela situação, Ora ele fugia, ora ele chegava perto de Saul, ora ele se resguardava. Por quê? Porque, como a pastora Carla Pinheiro nos falou, há todo um processo do agir de Deus em cada situação que Ele permite na nossa vida. Em cada situação que Deus permite na nossa vida, há um processo de trabalho que Deus quer nos fazer crescer, amadurecer, desenvolver aquilo ali. Então, quando Deus permite, calma, peça ao Senhor a direção. E é exatamente isso que Davi falou no verso 11, que o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira. Então, Abisai pegou a lança de Saul, que estava na cabeceira de Saul deitado, e a botija de água. E vamos. Então, ele pegou a lança de Saul e a água de Saul para mostrar a Saul que Saul esteve na mão dele, mas ele não fez nada contra. Né, pastora? Ele vai, nesse mesmo capítulo, ele vai falar para Saul, olha, eu não tenho nada contra ti, né? Ele vai falar isso para Saul, nesse mesmo capítulo. Ele vai falar para Saul, não tem nada contra ti, eu não fiz nada. Então, ele vai mostrar para Saul que Saul esteve nas mãos dele, mas ele não teve qualquer atitude de desrespeito, de violência, de vingança, de destruição ou morte de Saul. Então, isso é um ensino para mim e para você, para todos nós. Nós vamos a um pequeno intervalo, continue conosco, porque já retornaremos.
retornamos com o momento Coinonia. É muito bom ter você aqui por perto. Hoje nós estamos conversando sobre o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 26, com a pastora Carla Pinheiro, da Igreja Evangélica Cairóis, ali Maria Paula, aqui da cidade de Niterói. Alanes, quais são os irmãos e os amigos, irmãs, amigas, que estão conosco neste momento? A paz do Senhor, meus irmãos. Nós temos bastante audiência aqui pelo nosso primeiro canal no YouTube, Web Rádio Ramá. Flávia Mello trouxe seu alô aqui para nós. Dani Matos, Isabel Cristina, Wellington Pereira, deixou um abraço forte para o pastor Paulo Ricardo e a querida pastora Carla Pinheiro. Que bom, graças a Deus. Daniele Tavares também está aqui conosco, deu seu alô. Cláudia Regina, Dani Matos. Que bom. Que bom que deu tempo para passar o link. Dani Matos também está aqui, inclusive ela trouxe uma opinião, né? Não sei se estou certa ou errada, mas no meu ponto de vista, a vingança é uma questão de caráter também. Essa foi a opinião dela aqui no chat. Verdade. No caso, é Margaret que está aqui. O nome do usuário seria Voando Mais Alto, mas é a Margaret, também está aqui conosco. Rose Martins também, pelo nosso WhatsApp, a pastora Silvana Costa, lá de Vila Isabel, está ouvindo a programação. A Luana Garcia, acho que já deve ter chego aqui na rádio. Rafael Rocha, lá de Santa Cruz da Serra, inclusive trouxe um breve testemunho, dizendo que estava com o coração assim também, querendo justiça própria. Mas Deus mudou o coração dele. Amém. Aleluia. Wagner, lá de Pelotas, também está acompanhando. Valquírio, de Belfort Roxo, também está acompanhando. Antônio Ricardo. E esses são os irmãos que estão acompanhando a programação Coinonia. Pastor Paulo Ricardo. Amém. Obrigado a você. Que Deus te abençoe e continue te edificando em Jesus Cristo. Pastora Carla Pinheiro, Igreja Evangélica Cairóis, aqui Maria Paula. O que mais a senhora, pastora, quer nos trazer? 1 Samuel, capítulo 26. Então, eu queria pegar o gancho da Dani. A Dani que falou é da minha igreja também. Beijo para a Dani, beijo para todo mundo aí da nossa igreja que está participando, cada um, e outros também, outros ouvintes, né? Que estão ouvindo e estão participando e virão também. Mas eu quero pegar o gancho na questão do que ela falou do caráter, sabe? O caráter, a vingança, essa questão toda do que acontecia com Davi, é porque houve algo muito sério. Eu estava me lembrando, eu até anotei aqui, que quando Saul, em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, ele foi chamado para ser rei, ele foi escolhido pelo povo. Ele não foi escolhido por Deus. Quem escolheu, Deus escolheu foi Davi, mas foi escolhido pelo povo. Diz o texto que ele era um cara forte, ele era bonito, belo e se destacava entre todos. Mas o caráter dele deveria estar oculto, devia ter um caráter problemático. Porque o caráter é que fala da inveja. A inveja está dentro de um caráter, mau caráter. Não tem desculpa para o invejoso, porque é aquela história. O invejoso, eu vou repetir, porque as pessoas às vezes não têm noção do que seja a inveja. A inveja quer tirar e quer matar, quer acabar com aquilo do outro. O ciumento, ele quer brigar. Ele quer se achar igual, ele quer disputar o lugar. O ciumento quer disputar o lugar. Eu prego igual a você, eu prego melhor do que você, eu trabalho melhor do que você, eu dirijo melhor do que você. Ele está sempre na disputa, é o ciumento, vamos dizer dessa forma. E o cobiçar, né, que diz lá, não cobiçarás, que está nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 13, se eu não me engano, o que diz não cobiçarás é querer o que é do outro. Aí já é também outra coisa diferente. Não cobiçará a mulher do próximo, quer dizer, não deseja aquilo que não é teu. Então, ciúme, inveja e cobiça são diferentes, entendeu? E eu creio aqui que o Saul era invejoso. Eu não acho apenas que ele era um ciumento, eu acho que ele era invejoso, porque o caráter dele foi sendo deformado, porque o texto só diz que ele era bonito, forte, belo, se destacava, mas ele se tornou um homem egoísta, ou se tornou um homem invejoso, desobediente e mentiroso, tadinho, né? Falar assim é forte, ai meu Deus. Porque é forte assim, falar assim com uma pessoa, né? Que ela é isso tudo.
E, às vezes, se ele tivesse aprendido com a vida, com a história, naquele tempo, talvez ele tivesse um final diferente do que ele teve. Ele morreu pela própria espada, o filho também, Jonatas, a qual ele amava muito. O egoísmo dele, a vida que ele levou, fez ele mesmo morrer por ele mesmo. É horrível. Já Davi, na humildade dele, ele até chega para o Saul, né, no nosso texto, 1 Samuel 26, 18, que diz para Saul, Davi falando para Saul, olha como é que é diferente o comportamento e o caráter de Davi diante daquela situação, porque quem estava sendo oprimido, perseguido e maltratado era Davi. E Davi chega para ele e fala, por que persegue o meu Senhor a mim, seu servo? Cara humilde. Às vezes a gente quer se colocar no igual ou por cima do outro que nos maltrata. A gente não entende que não é se fazer humilde, mas se você se humilha, é que você é exaltado, é que você se quebranta. É quando você entrega para Deus todo o teu coração e fala, Senhor, realmente, de mim não sai muita coisa, não. Então me ajuda, porque eu estou sofrendo na mão dessa pessoa, nessa liderança, nesse trabalho. Sabe? Porque Davi aqui, ele falou, o seu servo, pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos. Olha o que Davi chega para esse homem e fala. Então, a coisa é tão forte que eu acho que Deus também tocou ali em algum momento, porque o próprio Saul responde para ele assim, no verso 21, depois disso tudo. Ele diz assim, então disse Saul, pequei. Quando a gente chega a um homem, ele tem coragem de dizer, sabe o que é? Eu pequei contra ti. Eu pequei nos meus pensamentos contra ti. Eu pequei, eu era invejoso nos meus pensamentos. Eu nunca demonstrei, mas os meus pensamentos eram. Meu ciúme por você, eu pequei. Porque isso tudo é pecado. E tudo que é pecado, ele nos trava. Ele trava nossas bênçãos, ele trava a nossa vitória. E às vezes a gente não entende, porque a gente acha que tem que ter o pecadão sexual, o pecadão de falar. Não, às vezes a gente peca no pensamento. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que as misericórdias dele se renovam a cada dia, a cada manhã. Então, nós podemos chegar aos pés do Senhor, à cruz, e falar, Senhor, olha, eu tenho essa pessoa, ela é muito difícil na minha vida, na minha liderança, no meu trabalho, na minha família, mas eu quero me entregar para Ti e falar, Senhor, me ajuda, me dá força, sabe? Porque eu não consigo sem o Senhor. E se eu não vigiar, como disse Davi, eu vou fazer alguma coisa erradíssima contra aquela pessoa. Eu vou, talvez, piorar, eu vou pecar. Porque tem gente, pastor Paulo Ricardo, pensa comigo, tem gente que nos faz pecar. Tem gente que nos catuca, nos inflama tanto. Eu não sei se você que nos ouve já passou por isso, mas tem gente assim, você está em paz, você está na boa, sabe? Você está até no processo da melhora, do domínio próprio, da mansidão na tua vida, de ficar quieto. Mas já passou por isso? Tem gente que quando chega, tira o pior de dentro de você. Ela, sabe, carne de pescoço, parece que tem um espinho que espeta a gente. E aí a gente solta e fala assim, mas tá vendo? Não era para eu fazer. Eu não era para fazer, mas você foi tentado e caiu na tentação e respondeu e dá uma dor no coração. Porque Saul chega ali e fala assim, olha, eu pequei. E ele fala assim, verso 21, ele fala assim, pequei, disse Saul, volta, meu filho. Aí fala para Davi, volta, meu filho, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Você, você me poupou, você podia ter me matado. Isso. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Será que Deus trouxe em algum momento de frescor na mente dele, um alívio daquele espírito que enlouquecia ele, perturbava, e ele conseguiu ver que, na verdade, o que ele fazia contra Davi era algo que estava acima da vontade dele? Eu acho que Deus, sim, fez isso. Só que, como foi falado aqui, se o caráter dele não for quebrantado diante de Deus, se nós não quebrarmos, não pela nossa força, sim, mas pelo Espírito Santo trabalhando em nós, se nós não quebrarmos o nosso caráter diante de Deus, pelo Espírito Santo Deus trabalhar em nós, a gente tem esses momentos de consciência,
mas não volta, muda. volta a fazer Sabe por quê? bobagem. Porque a circunstância, a situação que Saul estava e Davi, ou às vezes as que nós passamos, revela quem somos nós Isso aí. e em que papel nós estamos. Você vê, ele começou como um belo rapaz, se destacava, o caráter, vamos dizer, não tinha aparecido ainda o caráter deformado, vamos dizer, dele, mas nas circunstâncias mostrou quem ele era. Também da mesma forma, na pressão da perseguição e quase morte de Davi, aí talvez até tristeza, gente, pensa comigo. Vamos supor, eu não acredito que Davi não gostava de Saul. Davi respeitava Saul. De alguma Sem forma, dúvida. Davi tinha um respeito por Saul. Sem dúvida. Eu acho que Davi queria ser amigo de Saul, sabe? Não digo amigo para andar íntimo, mas ele queria viver em paz com Saul. Mas na pressão revelou também que Davi era o quê ali? Era um homem leal, era um homem que respeitava Deus, era um homem que respeitava a autoridade. Porque na pressão é que vai se revelar quem somos nós. isso aí. É dentro do trabalho, é dentro da igreja, é dentro de uma reunião. É ali que vai revelar quem é você, porque é na pressão, é no aperto mesmo. E é tanto a Muito pressão. forte. Muito bom isso que a pastora Carla Pinheiro falou. E é tanto a pressão de quando você faz a pressão, porque na hora que Saul fez a pressão, ele se revelou, quanto a pressão quando você sofre a pressão. Como Davi sofreu uma perseguição e a pressão de Saul. Então, o caráter, o meu e o seu caráter, nós precisamos que Deus trabalhe em nós. Então, nós precisamos colocar o nosso caráter nas mãos de Jesus. O nosso Senhor, isso aqui meu não é muito bom, não. Isso aqui meu, me segura aqui, me trata aqui, me age dentro de mim aqui. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Porque, como a pastora Carla disse, a pressão, tanto para quem faz como para quem sofre, revela Quem somos nós? o caráter da pessoa. Então, quando Davi sofreu, ele foi temente a Deus e respeitoso com Saul, mesmo discordando de Saul. E quando Saul fez a pressão, ele foi insensível a Deus e desrespeitoso com Davi, porque era a característica do caráter dele. Pastora Carla Pinheiro, estamos caminhando para o encerramento de mais esse momento Koinonia. A senhora fica à vontade para fazer as considerações finais, falar da igreja, se tem algum evento, algo que a senhora queira anunciar aqui. Então, sempre lembrando, né, que nós temos culto quinta-feira lá na Igreja Evangélica Cairóis e Maria Paula, domingo às 19 horas. E 17 horas às quinta-feira. Sábado a gente tem oração de 8 às 9, já faz muitos anos também que a gente tem isso. E lembrar que que eu estou aí em agosto, vai aparecer um curso, né, o CABES. Meu curso é o 3º módulo, que é o curso bíblico, é o curso de capacitação bíblico nem aconselhamento na sexualidade, identidade. Isso é muito bom para líderes, muito bom para você discipular as pessoas, para ter conhecimento. É como o pastor Paulo Ricardo estava falando aqui nos bastidores, que às vezes a gente tem que entrar na sociedade de volta, através, às vezes, até de um trabalho, para saber o que os jovens estão passando, o que as pessoas estão passando. Senão a gente fica muito leigo. Então, esse curso ele está muito atualizado do que os assuntos importantes que nós precisamos aprender e saber manejar e falar ele e defender. Sabe? Por isso que eu defendo esse curso, como falar de sexualidade, identidade num mundo que não sabe nem quem é ele mesmo, a partir do sofrimento, das emoções. Então, você, como um cristão, querendo aprender, é muito importante, porque você vai ter uma resposta, muitas vezes, para uma pessoa dentro da igreja ou na rua. Você está na rua e pega uma pessoa, um jovem em crise, aí está no elevador, está no ponto de ônibus, está sentado no lugar, e ele começa a conversar com você, e você vai falar o quê? Não sei de nada. Então, eu acho que o cristão ele precisa estar atento, ele precisa estar atualizado, né? Então, é isso. Então, vai ter o CABES em agosto. Quem quiser pode entrar no meu Instagram, que é pra.carlapinheiro, tudo junto. PRA, sigla de pastora, pra.carlapinheiro. Você entra lá, vai no direct, fala comigo, numa mensagem, eu tiro as suas dúvidas, eu te informo de todas as coisas. E o texto? O que é que a pastora quer encerrar? Ah, entendi. Ó,
Eu acho que eu estava com isso no coração. Comecei a fazer a parte final no meio, Não tem né? problema. Então tá tá tudo bom. certo. Eu queria falar disso, porque nós estávamos falando teve um momento que você falou que nós precisamos sair de perto de pessoas, como às vezes sair até de um emprego, se puder, arrumar um outro, orar para ter um outro, não é ficar desempregado, né, gente? Mas orar para já ter um outro, para você sair, escalar aí de forma diferente a tua vida. Mas é isso que Davi faz. Chega aqui no capítulo 27 de 1 Samuel, eu acho muito legal. No final, né, do capítulo 26, o capítulo 27 é assim: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Olha que homem sábio, ele aguentou. Enquanto ele aguentou, ele conseguiu escapar das lanças, conseguiu escapar da morte, teve Saul na mão dele várias vezes, mas ele, como homem de Deus, ele agiu como homem de Deus ali, ele temeu a autoridade do rei e honrou a Deus, mas ele falou: agora é meu tempo, porque é meu momento, eu vou ter que sair fora, eu tenho que mudar meu emprego, eu vou ter que mudar a minha vida, eu preciso ir para outro ambiente, eu preciso sair desse lugar para outro lugar para poder eu sobreviver. Às vezes a gente insiste em algo que Deus já está falando: olha, é o tempo, é um novo tempo, você tem que sair para não adoecer. Isso. Porque tem lugar, família a gente não pode muitas vezes, não é verdade? Mas tem locais que a gente pode sair para não adoecer. Ontem eu estava dando aula, eu dou aula no seminário, em Alcântara, no São Gonçalo, seminário Batista Chamar. Eu estava dando aula e tinha uma senhora de 76 anos que ela falou: eu estou numa igreja, pastora, que tem 4 pessoas. O pastor tem mais ou menos 80, meu marido tem mais ou menos isso, eu estou com 70 e pouco. Quando chego lá, ele nem me pede para pregar e ele me pede para dar escola bíblica. Então, engraçadinho, ela não estava reclamando, porque ela está lá há 6 anos, conhece eles, são amigos, sabe? Algo assim que já estava, tem toda uma história. Mas o que não é isso a parte importante, é que ela falou assim: eu tinha uma vontade de ir para uma igreja que tivesse mais pessoas, porque eu paro de aprender, não aprendo, e lá eu vou aprender, eu vou escutar outras pessoas, eu vou estar dentro de um corpo maior. E é isso. Tem momentos que a gente vai ter que sair, sim, pagar o preço para não adoecer, sabe? Para não virar um religioso, gente. Senão a gente vira crente religioso, o tempo passa, e depois a gente fala: o que eu faço com isso? O tempo passou. Porque o Deus não chama religiosos, chama pessoas espirituais. Porque nós não podemos carregar coisas antigas, a gente tem que deixar as antigas para viver o novo. Você quer roupa nova? Tira as velhas do teu armário. Eu vi Davi falando assim: já chega. São quase 10 anos. Você está me perseguindo, eu estou fugindo, eu estou escapando, eu estou te dando misericórdia, eu estou te perdoando, eu te amo, vamos lá, saúde, respeito, mas agora o meu tempo é o seguinte: estou longe, eu não quero mais ficar perto de você. Você está me fazendo muito mal. É verdade. Deus permite essas fases. Desculpa. Deus permite essas fases para nosso amadurecimento, nosso crescimento. Mas nós precisamos estar sensíveis para discernirmos essas fases. Cada fase tem uma atitude e uma postura particular para cada fase. Então, foi o que a pastora Carla Pinheiro disse aqui: Davi agora vai ficar na terra dos filisteus, que eram inimigos de Saul. Isso. Mas como Davi tinha 600 homens, não tinha mais 400, tinha 600 homens seguindo ele, então o rei lá da cidade dos filisteus aceitou, porque ele falou: bem, deixa esse cara ficar aqui, que já que Saul é contra ele, ele pode ser útil para mim. Então o rei aceitou Davi lá, e Davi ficou um tempo lá, até que Saul fosse morto numa batalha e deixasse de ser o rei. Então, eu e você, nós identificamos as fases. Tem fases, como a pastora Carla Pinheiro disse, teve fase que Davi ficou ali, segurou a onda, respeitou, manteve-se diante de Deus ali. Mas teve fase que Davi teve que sair.
Que Deus te abençoe, seja contigo. Pastora Carla, muito obrigado, tá? Obrigada a você, Por pastor. mais essa vez aqui conosco. Que Deus te abençoe, seja contigo e que este momento Koinonia sirva de edificação para a sua vida em Jesus Cristo. Até o próximo momento Koinonia. Terminamos aqui o programa Koinonia dessa semana. Esperamos vocês semana que vem para mais um pouco da comunhão dos filhos de Deus.